Pessoal, a gente vai falar ainda aí sobre lei orgânica do DF, estamos na parte 2 do primeiro dia e da segunda semana. E a primeira questão vai me dizer o que? Compete ao Distrito Federal e à União de forma concorrente. Então a gente vê, se você vir esse termo concorrente na tua prova, você vai saber que a competência é da União e do DF sobre a legislação, tá ok? Sobre direito urbanístico, sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artísticos, paisagísticos e turismo, ok? Turístico. Onde que está previsto isso? Está no artigo 17. Então lá no artigo 17 compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar sobre o direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então está aqui urbanístico. É importante fazer uma leitura do artigo 15º, que vai falar sobre a competência privativa, que são as ações relacionadas aí às atuações locais de natureza administrativa do GDF. Temos o artigo 16º, que vai falar sobre as competências comuns, que extrapolam então aí um interesse local, pode ser então tratada aí, pode ser realizadas pela União, pelos estados e Distrito Federal. E por fim o artigo 17, que vai falar sobre a legislar concorrentemente com a União. Então é bom dar uma olhada nesses três artigos, que certamente vai ter uma questão relacionada a isso, sempre tem, tá? Então aqui nós vimos então que o urbanístico está nesse inciso primeiro, já lá no inciso 7º do artigo 17 vai falar sobre a proteção histórico, cultural, artístico, paisagístico e turístico. Então compete então ao Distrito Federal concorrentemente com a União. Questão 2, no âmbito da competência concorrente, a gente vai lembrar aqui o que é legislar. A ausência da lei federal que dispõe sobre normas gerais permite que o DF legisle de forma plena sobre a matéria, certo ou errado? Certo. Sempre quando tiver uma competência concorrente com a União não legislou, então o DF pode legislar da forma plena. No entanto, o advento da citada lei geral federal ocorreria o que? Suspensão da lei distrital e não revogação. Se ocorresse revogação, significaria dizer que a lei federal está acima de uma lei distrital e elas não têm hierarquia entre elas, ok? Onde diz isso? Parágrafo 3º do artigo 17. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspendem a eficácia da lei local que lhe for contrária, ok? Questão 3. Considerando que a competência do Distrito Federal é assunto tratado na respectiva lei orgânica, assinale a alternativa correta no que refere às competências concorrentes do DF com a União. Então são competências arroladas visando competência para legislar concorrentemente com a União. Certo ou errado? Tá certo. O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas complementares, não, normas gerais da União. Existindo lei federal sobre normas gerais, o Distrito Federal exercerá competência legislativa plena? Não, quando tiver inexistindo lei federal, perfeito? Existindo, não há o que se falar em competência plena. Letra D. A organização, as garantias, os direitos e deveres das polícias civil, militar, são competência do Distrito Federal concorrente com a União? Não. A polícia militar não, somente a polícia civil, ok? Somente a polícia civil tem aí a competência concorrente com a União. A superveniência de lei federal de normas gerais suspende a lei local. Então, veja que o examinador de qualquer banca gosta de colocar revoga no lugar de suspende. Então nós ficamos com a letra A. Mas vamos ver aqui. São competências concorrentes. Artigo 17. Compete ao Distrito Federal concorrentemente com a União legislar sobre. Parágrafo 1º. O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar,
observará as normas gerais estabelecidas pela União, ok? Então, primeira questão correta. Agora, letra B. O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas complementares estabelecidas pela União. Então, veja, normas complementares ou normas gerais? Normas gerais. Então, tá incorreta a letra B por causa disso. Letra C. Inexistindo lei federal, o Distrito Federal exercerá competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. Então, existindo não, é inexistindo, certo? Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o DF exercerá competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. Letra D. A organização, as garantias, os direitos e deveres das polícias civil e militares são competentes do Distrito Federal, concorrentemente com a União. São garantias, então aí, ó, artigo 17. Organizações, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil legislar concorrentemente com a União. Então, Polícia Militar está fora. Por fim, a superveniência da lei federal sobre normas gerais revoga a local, não revoga. A superveniência da lei federal de normas gerais suspende a eficácia da lei local no que lhe for contrária, ok? Então, só no que lhe for contrário. Questão, então, ficou letra A. Questão 4. Dada sua competência privativa para legislar sobre telecomunicações. Primeira coisa, o DF não tem competência privativa para legislar, nada. Competência privativa já invalida toda e qualquer questão, ok? Então está errado aí, tudo que ele trouxe aí para baixo é tudo besteira. Questão 5. O DF possui competências legislativas de estado e de município, sim ou não? Sim, sendo-lhe vedada a possibilidade de subdividir-se em municípios, correto. O que diz aqui a nossa LODF? Veja só. O artigo 14 vai falar que ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Então, a própria LODF está trazendo uma organização do Distrito Federal que está trazendo lá, por sua vez, lá da Constituição Federal. Lá na Constituição Federal traz a previsão que o DF tem competências reservadas a estados e municípios, certo? Então ele já traz uma estrutura para o DF, dizendo que ele está organizado de uma forma de distrito e de tal forma que ele recebe uma atribuição não só dos estados, mas também dos municípios. Então, nesse sentido, a gente consegue a inferência que não pode então subdividir-se em municípios, porque toda a LODF e a Constituição Federal vem trazendo em sentido contrário aí. Questão 6ª. É competência do DF em comum com a União dispor acerca da limpeza de logradouros públicos, remoção e destinação de lixo domiciliar e outros resíduos. O que a União vai ter a ver com lixo domiciliar? Não tem sentido. Então, competência aí não é comum aí com a União. Veja, compete privativamente ao Distrito Federal. Veja que não tem aqui o termo legislar, ok? Compete privativamente. Então, essas ações são relativas às atividades locais de natureza administrativa, ok? Então, dispor sobre limpeza de logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos. Exemplo que ocorreu agora recentemente neste ano 2018, a SLU parou de receber o que? Recolher resíduos de grandes geradores de resíduos sólidos, ou seja, órgãos públicos ou prédios que tenham aí resíduos sólidos, eles têm que contratar aí de forma particular agora alguém para vir retirar esses resíduos sólidos, perfeito? Porque o DF
tá baixou uma norma dizendo que agora, a partir de agora, é desta forma que vai ocorrer. Só título de exemplo, tá? Questão 7ª e última nesse bloco vai falar que é facultado ao governador, por meio de decreto, doar bens imóveis ou constituir sobre ele ônus real. Então não é facultado ao governador doar, certo? Ele tem que receber o que? Olha só, é vedado ao Distrito Federal doar bens imóveis de seu patrimônio ou constituir sobre ele ônus real, bem como conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas sem a expressa autorização da Câmara Legislativa, sob pena de nulidade do ato. Então, é facultado ao governador? Não. Isso aqui é uma questão do CESP. O CESP está falando assim que, olha, por meio de decreto você pode doar. Na realidade, o que acontece? É vedado, a regra que é vedada doar, certo? Agora, a exceção é quando tiver uma expressa legislação, autorização da Câmara Legislativa. Então, quando ele fala é facultado ao governador do DF doar bens, significa que ele não estaria esbarrando em nenhuma vedação. Então a regra aqui não é facultado ao governador. Então a regra é facultado? Não, a regra aqui não é facultado a ele. Caso ele queira doar algo, um bem público, imóvel, por exemplo, por meio de decreto, ele vai precisar do que? De uma autorização expressa da Câmara Legislativa sob pena de nulidade do ato, beleza? Então seria isso. Um abraço, meu povo.